Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fundo em dois assuntos que estão dando o que falar no mercado. Primeiro, vamos entender se as small caps estão mesmo numa oportunidade histórica e depois vamos fazer um raio-x completo da BB Seguridade para descobrir não só o preço justo dela, mas também um gatilho que pode, mudar o jogo para a empresa. Vamos nessa? Mas antes de começar, aquele nosso aviso importante de sempre, né? Tudo que a gente vai conversar aqui é para fins de estudo, de aprendizado. Não é, de forma alguma, uma recomendação de compra ou venda. A decisão final de onde colocar o dinheiro é sempre uma responsabilidade individual e o ideal é contar com a ajuda de profissionais. Bom, então o que temos para hoje? Nosso roteiro está bem recheado. Primeiro, aquela pergunta, small caps é agora a hora? Depois, vou mostrar um jeito bem prático de filtrar e achar ações que parecem promissoras. Na sequência, a gente mergulha de cabeça em BB Seguridade para entender um tal de gatilho rural e, claro, fazer conta para ver qual seria o preço justo da ação. E para fechar, uma reflexão que vale ouro sobre o dilema dos ciclos de investimento. Então vamos lá, começando pelo cenário maior, pela visão macro. O mercado não para, né? E por isso é tão importante saber onde o valor pode estar escondido. E olha, os dados que a gente vai ver, eles estão apontando numa direção bem clara. As empresas de menor capitalização, as famosas small caps. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Onde é que estão as boas oportunidades de verdade? Para onde o dinheiro está indo? A resposta muitas vezes não está no lugar mais óbvio. Por isso, a gente precisa olhar para os dados para entender o que eles estão nos contando. E para começar a entender, a gente precisa separar as coisas. De um lado temos o Ibovespa. Pensa nele como o time dos galácticos, as gigantes da bolsa, as blue chips. Do outro lado, a gente tem o índice de small caps, o SMLL. Esse é o time das empresas menores, que por natureza tem um espaço muito maior para crescer, sabe? Elas podem acelerar bem mais rápido, principalmente quando os juros começam a cair. Agora olha só que gráfico interessante, isso aqui mostra a relação de força entre esses dois times. É como se fosse um cabo de guerra entre as small caps e o Ibovespa. E a conclusão é impressionante. A gente está no patamar mais baixo dessa relação desde 2009. Na prática, o que isso quer dizer? Que desde 2021 o Ibovespa tem performado muito melhor, deixando as small caps para trás. A história nos mostra que esses pontos de mínima costumam ser o trampolim para períodos de forte alta para as pequenas da bolsa. E não é só uma questão de uma ter andado mais que a outra. Se a gente olhar o preço das small caps em si, o desconto fica ainda mais claro. A média histórica do indicador preço-lucro, ou PL, delas nos últimos 20 anos foi de 14,8 vezes. E agora está em 9 vezes. Ou seja, elas estão muito baratas em relação à sua própria história. E isso é um sinal forte de que pode ter muita coisa boa sendo negociada a preço de banana nesse setor. Ok, já entendemos que o segmento parece barato, mas e aí? Como é que a gente sai da teoria e parte para a prática? Como encontrar nomes específicos? Bom, agora a gente vai ver um método, um passo a passo, para filtrar esse universo de empresas e achar algumas candidatas que se destacam. A ideia é simples, criar uma peneira, um filtro com critérios bem objetivos. Primeiro passo, só queremos empresas com valor de mercado abaixo de 10 bilhões de reais. Assim a gente foca nas small caps de verdade. Segundo passo, o preço-lucro que a gente espera para ela tem que ser menor que 8, e isso garante que estamos olhando para ações baratas. E terceiro, o dividend yield esperado tem que ser maior que 7%, ou seja, queremos empresas que já pagam bons dividendos. E, tarã, esse é o resultado da nossa peneira. Olha que lista interessante que apareceu. Tem Banco BMG, Irani, Marco Polo, Banco ABC, Petro Recôncavo. Reparem nos números. Todas com preço/lucro ali na casa de 5 vezes e um dividend yield esperado de mais de 8%. São empresas que, no geral, estão com as contas em dia e combinam preço baixo com uma boa capacidade de gerar caixa. E aí, essa análise está ajudando a clarear as ideias? Se estiver, e seu interesse é continuar recebendo um conteúdo assim, detalhado, direto ao ponto, que tal aproveitar agora para se inscrever no canal? Ajuda demais o nosso trabalho de continuar trazendo material de qualidade. E uma dica extra? Para quem quer investir com mais segurança, com mais conhecimento, eu separei uma lista de livros que são, na minha opinião, essenciais. Leitura obrigatória para dominar o mercado. O link para essa seleção está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Vale muito a pena dar uma olhada. Muito bem, já demos uma boa olhada no potencial das small caps. Agora, vamos mudar o foco para uma empresa que, apesar de não ser pequena, está num momento muito peculiar. Estou falando da BB Seguridade. E tem uma notícia no radar que pode ser um verdadeiro divisor de águas para os resultados dela. Então, vamos direto ao ponto. O que pode mudar tudo?
Existe uma discussão sobre uma nova lei que pode tornar o seguro rural obrigatório. Mas não para todo mundo. Seria para aqueles produtores que querem pegar crédito do Plano Safra com juros mais baixos. Se isso realmente for para frente, o impacto para a BB Seguridade, que é a dona desse mercado, seria gigantesco. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse impacto, é só olhar de onde vem o lucro da empresa. O seguro rural já é o carro-chefe, a principal fonte de dinheiro, responsável por 38% de todo o resultado. Agora imagina o que acontece se esse produto se tornar obrigatório em algumas situações. O crescimento da principal linha de negócio da empresa pode acelerar de uma forma brutal. Esse número aqui mostra o tamanho do campo que ainda existe para crescer. Pensa só, hoje no Brasil, só 7% de toda a área plantada tem seguro agrícola. Só 7%. E a BB Seguridade já domina 60% desse mercado. O potencial de expansão, se essa lei passar e mais gente contratar o seguro, é simplesmente enorme. O crescimento na receita e nos lucros pode ser exponencial. Certo, o gatilho parece poderoso, mas a ação, hoje, tá barata? Tá valendo a pena? Para responder isso, não dá para ficar no achismo. A gente precisa fazer conta. Vamos usar um modelo clássico de valuation, o modelo de Gordon, para tentar estimar qual seria o preço justo da BBSE 3. O que é esse tal de modelo de Gordon? De forma bem simples, é um jeito de calcular quanto vale uma ação hoje com base em todos os dividendos que ela deve pagar no futuro. A lógica é a seguinte: o preço justo é o dividendo do ano que vem dividido pela taxa de retorno que se exige do investimento, menos a taxa de crescimento que se espera para esses dividendos para sempre. Então, vamos ao nosso primeiro cenário, o caso base. A gente projeta um dividendo de R$ 4,35 por ação lá para 2026. A gente exige um retorno de 17% ao ano, que já considera um bom prêmio de risco e um crescimento de longo prazo bem conservador, de 6% ao ano. Colocando tudo isso na nossa fórmula, chegamos a um preço justo de R$ 41,86. Isso daria um potencial de alta de uns 14% em relação ao preço de hoje. Agora, e se a gente for mais pessimista? Vamos para um cenário conservador. Digamos que o dividendo seja menor, de R$ 3,80 por ação. Mantendo todo o resto igual, o retorno exigido e o crescimento, o preço justo cairia para R$ 36,57. O legal aqui é que, mesmo nesse cenário mais difícil, a ação ainda parece estar sendo negociada abaixo do seu valor. Isso nos dá uma boa margem de segurança. E para a gente fechar nossa análise, vamos falar de uma lição estratégica que serve para a vida toda do investidor. É uma reflexão sobre uma dúvida muito comum. O que fazer quando uma ótima empresa resolve começar a investir pesado, a gastar muito dinheiro para crescer? Essa frase resume o dilema com perfeição. É muito comum quando uma empresa anuncia um investimento gigante, o mercado reagir meio de lado. O preço da ação não sai do lugar por anos e os dividendos, claro, diminuem porque o caixa está todo indo para os projetos novos. É um verdadeiro teste de paciência. E um exemplo clássico disso é a Klabin. Nos últimos 5 anos, a empresa investiu a bagatela de 30 bilhões de reais. E o que aconteceu com a cotação da ação nesse tempo todo? Praticamente nada. Ficou andando de lado. Quem entrou esperando um retorno rápido se frustrou. Só agora, com os projetos finalmente dando resultado, é que a empresa começa a colher os frutos. Mas nesse meio tempo, muita gente já pulou fora do barco. Então vamos amarrar tudo o que a gente viu. Primeiro, as small caps estão no momento de preço historicamente baixo. Vimos um método bem prático para encontrar algumas delas. Depois, mergulhamos em BB Seguridade. Vimos o gatilho importantíssimo do seguro rural e calculamos que o valuation dela parece bem atrativo. E por fim, a lição sobre a paciência necessária nos grandes ciclos de investimento. Em resumo, o caso da BB Seguridade parece bem interessante tanto pelo preço quanto pelo potencial gatilho do agro. Mas, claro, é fundamental ficar de olho nos riscos gerais do mercado e ter paciência. E agora a palavra está com quem nos assiste. O que acharam dessa análise? Deixem a opinião aqui nos comentários. E, claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para a gente continuar com mais análises como essa. Um abraço e até a próxima!